Capítulo 27. Bunny olhou novamente para Jairo ali parado e pesaroso, no meio da rua. Ele queria achar que entendia como aquele homem se sentia, mas sabia que não era possível. Bunny e Tabitha eram bons amigos, mas eram afinal apenas amigos. Jairo, por outro lado, era o pai dela. Ele havia cuidado de Tabitha e a protegido a vida toda, desde que ela nascera. Um nó se instalou na garganta de Bunny enquanto ele pensava em tudo isso. Ele orou mais uma vez. Deus de nossos pais, por favor, faça com que isso não seja verdade. Por favor, permita que descobramos que afinal Tabitha não está morta, que os servos interpretaram mal os sinais de seu falecimento. Eles continuaram rumo à casa de Jairo, e a multidão passava com eles pelas ruas estreitas. Quando se aproximaram do portão da propriedade da família, ouviu-se um som tremendo que podia ser ouvido acima do barulho da multidão. Gemidos e lamentos atingindo seus ouvidos, e o som triste de instrumentos de sopro cortava o ar da tarde. A esperança de Bunny de que Tabitha ainda pudesse estar viva começou a dissolver-se. Se os pranteadores estavam ali, ela devia mesmo estar morta. A cabeça de Jairo inclinou-se um pouco mais ao ele conduzir Jesus e seus discípulos para dentro do átrio. Bunny entrou atrás deles. A multidão ali na rua tentou adentrar também, mas servos fortes bloquearam o acesso, deixando de fora o clamor e a indevida intromissão das pessoas num assunto familiar. Todos seguiram Jairo pelo espaçoso átrio até chegarem a uma escada de pedras ao longo da parede. Parecia que os lamentadores já estavam por toda parte. Havia pelo menos 20, talvez 25, e o tumulto tornara-se quase insuportável. O choro e os lamentos tornavam o ambiente pesado e tiravam as últimas esperanças de Bunny de que Tabitha ainda estivesse viva. A casa estava toda em pranto e luto. O coração de Bunny batia amedrontado. A morte tinha chegado àquele lugar. Provocava-lhe pânico e a vontade de correr para longe, muito longe. Contudo, Jesus estava ali. Quando o garoto ficava ao lado do Rabi, sempre se sentia seguro. Ele não tinha ideia do que aconteceria a seguir, mas de qualquer forma, queria estar perto de Jesus. Parentes e amigos da família aproximaram-se de Jairo para expressar suas condolências. Era evidente, nessa hora, que até o pai havia perdido a esperança. O pó no rosto estava marcado com lágrimas de tristeza e pesar. Como continuar a vida sem sua pequena Tabitha? Jairo subia a escada na frente, em direção à sacada. Bunny tentou segui-lo de perto, mas parecia que os pranteadores haviam tomado conta até da escada que levava aos cômodos da parte superior. Seu pranto era alto e incômodo. O pranto consistia em fazer com que a cidade toda soubesse que a filha de um homem rico havia morrido. Jesus também tentou falar com Jairo enquanto fazia sinal na direção do quarto de Tabitha. Bunny quis ouvir o que ele dizia, mas os lamentadores faziam muito barulho. Por fim, Jesus franziu a testa diante dos pranteadores perto dele. — Por favor, por que vocês choram tanto? Perguntou ele ao grupo, que se aquietou um pouco. — A menina não está morta, acrescentou Jesus. Está apenas dormindo. Bunny ficou intrigado. Que foi que Jesus disse? A menina está dormindo? Como pode alguém estar morto e dormindo ao mesmo tempo? Bunny imaginou que devia ter ouvido mal, com todo o barulho que os lamentadores faziam. Em seguida, os pranteadores pararam a fim de encarar Jesus. Bunny viu alguns deles trocando olhares com ar de zombaria. Os cochichos se espalharam pela multidão até que várias pessoas chegaram a dar risada. O garoto não acreditava nos próprios ouvidos. Que tremenda grosseria! De que achavam graça e como ousavam rir numa ocasião como essa? Estavam ali como lamentadores, ao se comportarem desse modo? Jairo provavelmente os despediria. Os discípulos abriram caminho em meio à multidão de pranteadores até o dormitório de Tabitha. Junto à sacada, Jesus e Jairo seguiram de perto. Bunny pôde ver pela porta aberta que o quarto estava cheio de lamentadores e se perguntava como todos caberiam ali dentro. Então, com autoridade na voz, Jesus disse algo inesperado. — Por favor, saiam do quarto. Não há lugar para todos nós aqui. — Que bom! Disse Bunny em voz alta, embora soubesse que aquela fora uma expressão descortês. Já era tempo. Esse barulho
Me deixa doido. Ele se esforçou para entrar no quarto, mas não conseguia ver por cima das pessoas. Muito bem. Vocês ouviram o mestre. Pedro estava dentro do quarto e seus braços fortes se abriram bem, como se fosse abranger toda a multidão. Vamos esvaziar o ambiente. Aí foi a vez dos pranteadores se incomodarem. Que direito tinha Pedro de lhes ordenar que saíssem? Alguns deles eram parentes de Tabita. Tinham tanto direito de estar no quarto dela quanto Pedro. Até mais, vários lamentadores dispararam olhares zangados na direção do discípulo, porém ele os ignorou e começou a organizar a saída deles na direção da porta. Bunny tentou ficar do lado num dos cantos, mas deu um encontrão numa senhora alta que vinha da direção oposta. Ele perdeu o equilíbrio e quase caiu. A mulher, contudo, o segurou e empurrou para a frente dela. Deixe-me ir, Bunny explicou, tentando apertar-se para dentro do quarto. Entretanto, ele acabou sendo forçado para fora com todos os lamentadores. O menino viu que, além de Pedro, apenas Tiago e João ficaram com Jesus no quarto de Tabita, acompanhados, é claro, de Jairo e Zeruia. Todos os outros discípulos deviam ter sido empurrados para fora do dormitório também. Naquele breve momento, antes de fecharem a porta, Bunny viu Tabita deitada sobre a cama. Um lençol havia se estendido sobre a cabeça dela, e Jesus o removia. Ela estava tão imóvel e branca. No entanto, o mestre em pé ao lado da garota fez com que Bunny se sentisse um pouco melhor. Bunny desejou ter permanecido com Jesus e os discípulos, mas em certo sentido ficou contente por não estar lá. Ele não queria ver Tabita morta. Queria lembrar-se dela do modo como Tabita era quando conversava com ele no mercado. Ao longo da parede da sacada havia vasos de argila cheios de urguentes e especiarias aromáticas, prontos para serem usados no sepultamento de Tabita. Pessoas pobres não tinham dinheiro para adquirir aquilo tudo, mas os ricos preparavam seus mortos para o funeral dessa maneira. Primeiro, o corpo era lavado e depois envolvido com faixas de tecido de linho ou em lençóis. Depois, entre os lençóis, derramavam os unguentes e especiarias para preservar o corpo, até que este pudesse ser sepultado numa caverna ou sepulcro. Bunny havia visto isso uma vez, quando seu avô falecera, e não gostava das lembranças que isso lhe trazia. A família de Tabita teria que cuidar de tudo isso agora. Uma nuvem escura envolveu a mente de Bunny. Estando parado ali fora na sacada, os pranteadores haviam começado de novo, chorando e lamentando, embora parecesse estranho dizer que Tabita tinha se tornado uma de suas melhores amigas, e ele nem costumava gostar das garotas. Sentiu-se mal e teve vontade de chorar. Tinha idade demais para chorar como um menininho, mas não o suficiente para entender que não havia problema de chorar às vezes, quando fatos ruins aconteciam. Situações como a morte de um amigo ou ente querido. Ele observava a porta do quarto de Tabita e se indagava o que Jesus estaria fazendo lá dentro. Talvez estivesse tentando consolar os pais de Tabita. Havia pouca coisa mais que ele pudesse fazer. Jesus disse que Tabita apenas dormia. Mas o que ele quis dizer com isso? Os médicos estiveram aqui e a declararam morta. Ele não sabia disso? Então Bunny se lembrou de que Jesus raramente considerava os comentários das pessoas como sendo a última palavra sobre algum assunto. Era como se ele estivesse reescrevendo as regras da vida. Em geral, não apoiava os ensinamentos dos sacerdotes e fariseus, e por vezes até discordava do modo como usavam a lei de Moisés. Não concordava com ele sobre como devia ser guardado o sábado. Tampouco tratava mulheres e crianças da maneira como os homens de Cafarnaum as tratavam. As mulheres e as crianças eram importantes para o rabi, e ele as tratava com respeito e amor.